Amados, meu coração estava ardendo para, antes de iniciar, fazer essa oração, né? Mostrando que a nossa dependência e a nossa suficiência está em Deus. Sem Ele não somos nem podemos nada. A gente precisa entender isso. A gente precisa ter a revelação disso. Porque quando nós entendemos da nossa dependência em Deus e de quem Ele é, nós damos espaço para o Senhor fazer grandes coisas. E olha, igreja, Deus Ele quer fazer grandes coisas. Deus Ele não faz mais, porque muitas vezes, pela falta de conhecimento nosso, e automaticamente a diminuição da fé, isso impede de Deus operar. A fé, ela vem pelo ouvir. Como é importante a gente ouvir a palavra de Deus, a gente ouvir esse evangelho que fala de Cristo, esse Cristo que é Deus e que veio a este mundo, né, encarnou, habitou entre nós, se fez homem e que aqui no mundo fez a vontade do Pai, que morreu no nosso lugar para nos salvar. Como é importante a gente conhecer esse evangelho que revelou esse Jesus, que fez sinais, que fez prodígios, que fez maravilhas, que restaurou vida, que curou vida, que libertou vida, que ressuscitou vida, transformou vidas. Né? Como é importante a gente ouvir essa palavra para que a nossa fé, ela aumente. Porque a palavra diz que sem fé, glória a Deus. Não tem como a gente agradar a Deus se não for através da fé. Vamos para o texto? De novo, eu fiz uma leitura rápida, agora nós vamos meditar um pouquinho nele. No versículo 14, né, nos fala aqui, dizendo, quando chegaram onde estavam os outros discípulos. Para quem não leu antes, quando lê a partir daqui, fica sem compreender. Quem foi que chegou? Vieram de onde? Quem era que estava? Essas perguntas às vezes ficam ecoando. Por isso que é necessário a gente ler antes e ler depois para compreender o texto plenamente. Amém, igreja? Isso é um estudo. Nós precisamos ter o hábito de estudar a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, de compreender as coisas. Porque, amados, um texto isolado, ele nos impede de receber o que Deus tem. Porém, um texto, quando ele é lido com o seu contexto e a gente entende, a gente recebe mais. Amém, igreja? E o Senhor, ele quer nos dar. Ele quer entregar, mas nós, igreja, precisamos entender que nós iremos receber à medida que nós crescermos em graça e em conhecimento. Porque essa igreja, ela está se dedicando tanto a ensinar. Porque essa igreja, o Senhor nos chamou com esse propósito de fazer você crescer para que você seja maduro e você seja apto a receber as bênçãos e as promessas do Senhor. Tem situações que nós não estamos vivendo ainda, ou não tomamos posse ainda, porque ainda nós não chegamos na maturidade necessária. E quanto mais a gente se acomoda, mais tempo a gente perde. Por isso que a igreja, ela precisa, todos nós precisamos acordar e entender, eu preciso crescer, eu preciso avançar. Eu preciso mais do Senhor, mais da sua presença, mais da sua glória, mais da sua revelação. Igreja, entenda que nós precisamos e precisamos buscar de todo o coração. O Senhor, ele disse que a gente só vai encontrá-lo quando buscar de todo o coração. É Deus que se revela a nós, amados. Quando Deus, ele vê um coração quebrantado, querendo mais dele, ele se revela. Esse é o desejo de Deus, se revelar. Deus criou o homem para isso, para ter comunhão com ele, para viver com ele, para estar com ele. Deus não criou o homem para ficar separado de Deus.
O pecado, por um momento, nos separou de Deus. Mas Jesus, ele veio. Amém, igreja? Diga comigo, Jesus veio. Para quê? Para me unir ao Pai. Para me tornar filho de Deus. Para que eu tivesse livre acesso ao Pai. Pudesse pedir a Ele com confiança, na certeza de que Ele me ouve, na certeza de que Ele me ama, na certeza de que Ele tem o melhor para a minha vida. Amém, igreja? Então aqui, quando chegaram, aqui, amados, está falando de Jesus e dos 3 discípulos que foram para um monte com Jesus. Amém? Esse texto, ele está também escrito em Mateus 17, 44 ao 23, como também está escrito em Lucas 9, 37 ao 45. Esses 3 textos, antes desse episódio, fala do momento da transfiguração. Eu não sei se a igreja já ouviu sobre a transfiguração, que também foi um grande milagre que aconteceu diante dos 3 discípulos que foram com Jesus. Esse grande milagre, amados, ele marcou o que Jesus vinha fazer na terra. Mas e o que é a transfiguração, pastor? A transfiguração, amados, é uma revelação, ou foi uma revelação da glória do Filho de Deus. Amém? Jesus estava no monte com Tiago, com Pedro e com João. Jesus chamou esses 3 para ir com ele para esse monte. E nesse monte, amado, Jesus, ele foi transfigurado. A glória veio sobre ele. E a palavra diz que Jesus, ele brilhava como o sol. E os apóstolos, quando viram isso, não suportaram essa glória, caíram por terra em temor. Amém, igreja? Quando nós temos a revelação da glória de Deus, a gente teme o Senhor. Porque eu estava falando com a pastora, não sei se foi hoje ou se foi ontem, que é o seguinte, amados, eu sei, e você também tem que saber, que nós somos filhos de Deus por causa de Jesus. Amém? E isso é um privilégio muito grande, ser filho de Deus. Quando nós somos filhos, nós temos direito à bênção, à herança, a promessas. Amém? Que Jesus, ele veio para isso. Jesus, ele veio restituir o que foi perdido. A gente tinha perdido a comunhão com Deus, a gente tinha perdido a intimidade com Deus, a gente tinha perdido a bênção de Deus. A palavra diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito é o quê? Então, como todo homem pecou, o que aguardava o homem da parte de Deus era a morte e a separação eterna. Mas a palavra diz que Deus, ele nos amou. Que glorioso, né, igreja? Deus nos amou. E por ter nos amado, ele disse, não, eu não vou dar o que eles merecem. Eu vou pagar o preço por eles. Foi isso que Deus fez. Deus pagou o preço por mim e por você. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dizer obrigado, Senhor? Às vezes a gente vive uma vida tão robótica, não é? O dia a dia é tão corrido, é tão agitado, que a gente se esquece de dizer, Senhor, obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor. Tu fizesse, Senhor, o que eu e nenhum homem pode fazer. Amados, o que Deus fez por nós, ninguém pode fazer. Deus, ele fez o impossível. Jesus, conversando com seus discípulos, ele disse que a salvação é impossível ao homem. Porém, para Deus, isso não é impossível. Amém, igreja? Então, vamos lá. Então, Jesus, ele foi transfigurado. Esses 3 discípulos viram a glória de Jesus.
Amém? E quando viram, temeram. E começaram a adorar o Senhor. E depois desse acontecimento, Jesus, ele volta para onde estavam os 9 apóstolos. Amém, igreja? Então diz aqui, quando chegaram, quem foi que chegou? Jesus e os 3 apóstolos. Amém? Pedro, Tiago e João. Amém? Quando chegaram, Jesus com os 3 discípulos, viram uma grande... onde estavam os outros discípulos, os outros eram os 9 que tinham ficado, né? Viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Então, uma grande multidão estava ali cercando eles, e os mestres da lei também discutindo com eles. Por quê? Porque um homem que confiava em Jesus foi até os discípulos de Jesus, levando seu filho, que sofria desde a infância. Amém, igreja? Amados, olha só, como é difícil para um pai ver um filho em sofrimento. Ver um filho todos os dias quase à morte. A palavra diz que esse demônio, ele pegava esse jovem, jogava ele na água, jogava ele no fogo, ele espumava, ele se debatia, ele ficava com o seu corpo enrijecido. Pense numa situação, todo dia um pai vê isso em seu filho e não poder fazer nada. Que sentimento é gerado numa pessoa dessa? Um sentimento de impotência, de vulnerabilidade. Não é isso? Aí eu pergunto, um pai que vive isso com o seu filho constantemente por muitos anos, esse pai fica sem esperança. Esse pai, ele fica, será que algum dia eu vou ver o meu filho sã, curado, perfeito? Imagine, amados, o sentimento. Imagine como estava a autoestima desse pai, estava muito baixa. Porém, esse homem, por um momento, ele creu em Jesus. E ele foi até quem? Foi até Jesus. Mas Jesus estava com os apóstolos? Não. Mas tinha ali 9 representantes de Cristo. Essa palavra é uma palavra que é de cura, mas também é uma palavra para despertar-nos como discípulos. Eu sou um discípulo de Jesus. Então, se eu sou um discípulo, eu sou um representante de Cristo aqui na terra, sim ou não? É o que a palavra diz. O que é ser cristão? Ser cristão é ser pequenos cristos. Amém, igreja? Então entenda, eu e você precisamos ser representantes de Cristo na terra. As pessoas, quando elas vão até Jesus e não encontram, elas procuram os seus representantes. A palavra diz que nós somos aqui na terra embaixadores de Cristo. Paulo disse isso. O que é isso, seu embaixador? É uma representação. Quando não se consegue falar com uma nação, fala-se com o embaixador, e o embaixador representa essa nação. Amados, nós representamos o reino de Deus. E nós, como cristãos, precisamos acordar para isso. Porque nós estamos vivendo, amados, no nosso tempo, como se fôssemos qualquer um. Estamos vivendo sem entendimento, sem a revelação de Cristo, sem conhecer Cristo e sem representar Cristo para as pessoas. As pessoas, elas querem olhar para nós e elas querem ver Cristo. Elas querem que a gente também opere os milagres que Cristo operou. Sim ou não?
Sim. Porque esse homem, quando Cristo não estava, ele disse, olha, Cristo não está, mas vocês são representantes dele, então façam algo pelo meu filho. Aquele homem, a confiança que ele tinha em Cristo, colocou nos discípulos de Jesus. Mas a palavra diz que aqueles discípulos não conseguiram. Amém, igreja? Aqueles discípulos não conseguiram curar o filho daquele homem, que já vinha sofrendo tanto, e agora, quando nasce uma esperança, ela é roubada. Por quê? Porque aqueles que estavam seguindo Jesus ainda não tinham fé o suficiente. Olha só, igreja, que responsabilidade. A palavra diz que o justo viverá pela... E o que a palavra diz? Continuando, se retroceder, o coração de Deus não se agrada. Olha só. Se eu não vivo pela fé, eu estou desagradando a Deus. Entenda isso. Se eu não vivo pela fé, eu não estou alegrando o coração de Deus. Eu não estou trazendo alegria a Deus. Eu preciso viver pela fé. Amém, igreja? E aí, amados, nesse momento, como os discípulos não conseguiram curar aquele homem, houve um alvoroço naquela multidão, houve um murmúrio. Glória a Deus que nesse momento Jesus ele chega. E Jesus ele pergunta o que é que está acontecendo. Jesus ele pergunta, vocês estão discutindo o quê? Até que aquele pai, ele diz, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Eu pedi que os seus discípulos expulsassem esse espírito, mas eles não conseguiram. Sabe qual foi a resposta de Jesus no versículo 19? Amados, Jesus aqui se entristeceu. Aqueles que andaram com Cristo por tanto tempo não conseguiam expulsar um espírito. Não conseguiram curar um jovem. Olha só o que é que Jesus diz. Versículo 19. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Aí eu pergunto, Jesus ele tem prazer de estar comigo e com você, sim ou não? Tem. Se Jesus não tivesse nos amado, ele não teria vindo para a terra. O texto que a pastora leu em Colossenses mostra do que Jesus ele fez. Ele deixou sua glória. Ele deixou de ser Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, esse Deus que se revelou a esses 3 apóstolos. Ele deixou de ser Deus e veio a este mundo e habitou entre nós. Tudo isso porque ele nos amou junto com o Pai. Tudo isso porque ele queria nos libertar,
Ele queria transformar, Ele queria mudar a nossa vida. Porém, amados, o que Jesus ele quer é que a gente creia nele. É o que ele exige de quem o segue. O mínimo ou o início é esse, é crer. E Jesus, amados, ele operou muitos milagres para que as pessoas pudessem crer nele. Jesus, ele fez muitas maravilhas. Nós sabemos que a partir daqui, amados, já estava se aproximando a crucificação de Cristo. No finalzinho desse texto que eu não li, a partir do versículo 30, diz assim, olha, eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando aos seus discípulos. Olha só o dever de Jesus, né? Jesus ele estava ali em particular tratando com aqueles homens, dizendo, ainda tenho muito o que fazer, tenho pouco tempo, eu preciso ensinar esses homens precisam crer em mim, porque eles precisam continuar levando a minha mensagem, a minha palavra, eles precisam continuar a minha missão. E se esses homens ou nós queremos continuar a missão, se nós não crermos, igreja, a missão falha. Olha só que responsabilidade. Amados, até hoje, o Senhor tem sustentado os seus. Até hoje. Ou seja, já se passaram mais de 2000 anos. E a missão, ela continua até hoje. E no nome de Jesus, eu profetizo que a missão vai continuar através de nós. Porque você é um missionário do Senhor, você é ungido do Senhor, você é o escolhido do Senhor, o Senhor te chamou, e o Senhor está te preparando, está te capacitando, está te enchendo, está te ensinando, porque Ele quer fazer grandes coisas na tua vida e através da tua vida, e nós precisamos nos posicionar. Labassore canta larraixe. É tempo de se posicionar, igreja. É tempo de crer para que o Senhor ele faça grandes coisas em nós e através de nós. Jesus ele disse para os seus discípulos: olhem, meus discípulos, obras maiores do que a que eu fiz, vocês irão fazer. Aleluia. Jesus ele quer que façamos obras maiores. Esse é o desejo de Jesus. E Jesus ele orou por isso, como a pastora falou a semana passada. Amém, igreja? Jesus ele já intercedeu por nós. E ele já intercedeu por quem vai crer através de nós. Jesus ele já lançou uma palavra que ninguém pode quebrar. Porque como foi lido no início, o Pai deu a Jesus toda a plenitude. Sabe o que é isso, igreja? Paulo ele quis expressar, ele usou essa palavra plenitude para expressar tudo que o Pai deu a Cristo. Essa palavra plenitude, ele usou do agnosticismo do tempo dele, que queriam colocar em outras divindades a glória e o poder, e aí Paulo ele chega e diz, olha, toda a plenitude o Pai deu foi a Cristo.
Paulo dizendo, olha, entendam que não existe nenhum homem, não existe nenhum ser na terra, no céu, debaixo da terra, que tenha o poder que Jesus tem, porque todo o poder, toda a autoridade, o Pai deu ao Filho, que é Jesus Cristo. Lamassure canta labahai. Todo o poder está em Jesus, igreja. O Criador de todas as coisas. E Jesus, que tem todo o poder, que tem o domínio sobre tudo, que tem toda a autoridade, ele já liberou uma palavra de vitória para mim e para você. Ele já liberou uma intercessão que garante, amados, o sucesso da nossa obra. Oh, glória! E por que eu não estou conseguindo, pastor? Porque você ainda não se ligou. Porque você ainda não acordou. Porque ainda você não entendeu essa revelação. Porque quando a gente entender, a gente vai dizer, nada vai me paralisar, nada vai me parar, nada vai me impedir. É por isso que Paulo, ele escreveu lá em Romanos, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura tem o poder de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amados, o inferno pode se levantar contra a sua vida. O mal pode se levantar contra como for. Os espíritos malignos podem se levantar contra você. Mas ninguém vai te paralisar. Ninguém vai te impedir. Ninguém vai frustrar os planos de Deus na sua vida. Se você crer. Porque Jesus, ele disse, se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, Deus vai agir. Se você crer, Deus vai fazer. Se você crer, Deus vai te sustentar. Se você crer, Deus vai dar vitória. Se você crer, Deus vai abrir portas. Se você crer, Deus vai pelejar em teu favor. Se você crer, você vai alcançar. A fé, ela é uma chave poderosa. E Jesus, ele fez todos os sinais que ele fez só para a gente crer que ele é Deus. Só para a gente crer que ele tem todo o poder. Só para a gente crer que ele recebeu do Pai tudo. Jesus ele disse para os seus discípulos antes de morrer. Não, depois que ele ressuscitou. Todo o poder me foi dado. Olha só. Jesus queria que os discípulos dele entendessem isso. Todo o poder me foi dado. Ou seja, quem é que tem todo o poder? Jesus. E nós servimos quem? Jesus. Jesus, ele é o nosso cabeça. Nós servimos, amados, não é a qualquer um, não. Tem pessoas que se gabam. Eu conheço o juiz tal. Eu conheço o prefeito tal. Aí você diz, eu conheço o Senhor Jesus. Aquele que levantou o juiz, aquele que levantou o prefeito, aquele que levantou o presidente, aquele que levantou o governante, aquele que levanta todo o homem. Jesus, ele disse para Pilatos, a autoridade que você tem sobre mim é porque o Pai te deu. E o Pai deu toda a autoridade a quem? Agora quem é que tem toda a autoridade? Jesus. Existe alguma autoridade maior que Jesus? Não. Não há, nem nunca haverá. Aí eu pergunto, por que é que a gente teme? Por que a gente teme nas provas, nas lutas, nas tribulações, nas situações? Por que a gente teme e a gente às vezes quer paralisar? Me perdoe. Porque essa palavra é para mim também. Porque nós não estamos crendo o suficiente.
Nós não estamos crendo o suficiente porque nós não estamos conhecendo o suficiente. Tudo que Jesus fez para ele ser revelado. Para que todos pudessem crer quem ele é. E se eu não cheguei nesse nível de fé, de crença, a culpa é minha. Porque Jesus, ele fez tudo para a gente conseguir crer. Ele curou enfermidade pequena, ele curou enfermidade grande, ele ressuscitou, ele curou a alma, ele curou feridas espirituais e físicas, ele curou lepra, ele fez aleijado andar, ele curou cego. Então ele fez tantos milagres, e por que eu não estou crendo o suficiente nele? Aí continuando aqui no 31 diz, porque estava ensinando os seus discípulos, e lhes dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. E 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Teve apóstolo que disse que eles se entristeceram quando ouviram isso de Jesus. Ou seja, eles sabiam, Jesus já estava dizendo, olha, em breve eu vou morrer. Mas entendam que esse era o propósito de eu ter vindo. Eu vim para morrer no lugar de vocês. Mas eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, eu vou receber a glória que eu tinha com o Pai. Ô glória! Na oração sacerdotal, Jesus, ele orou isso. Pai, estou aqui cumprindo a minha missão. Estou completando a obra que tu me deste para realizar, porque esta é a minha vontade. Pai, quando eu concluir, me dá a glória que eu tinha. Amado, Jesus morreu e ressuscitou, e agora ele recebeu a glória que ele tinha. Essa glória que esses 3 apóstolos, quando viram, caíram por terra. Jesus recebeu agora a glória, Jesus recebeu agora todo o poder. Jesus agora, quando ele vier, amados, ele não vai vir mais para sofrer, ele não vai vir mais como uma ovelha, ele vai vir agora como um rei, ele agora vai vir com o seu cetro, e agora ele vai vir para punir os que creram e obedeceram, vão receber herança. Os que não creram e não se submeteram vão ter que se dobrar diante dele, dizer que ele é o Senhor e depois ser separado dele para sempre. Olha que terrível. Amados, todas as pessoas, um dia, querendo ou não, vão ter que declarar que Jesus é o Senhor. Porém, o melhor é quando a gente crê nele, entende quem ele é, entende a missão dele, entende o amor dele e se dobra diante dele em reconhecimento antes de morrer. Porque quando nós reconhecemos que Jesus, ele é o Senhor, que ele é Deus, que ele veio da parte do Pai e que ele veio sofrer por mim, quando eu reconheço isso em vida e digo, Jesus, diante dos homens, Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o Senhor da minha vida, tu és o Senhor de todas as coisas. Quando eu faço isso, eu sou salvo. É a palavra que diz. E eu creio no que a palavra diz. Porém, se eu negar essa verdade que Jesus escolheu seus discípulos para anunciar,
Por isso que Jesus fez milagres para que as pessoas pudessem crer, para que seus discípulos pudessem crer. E nós estamos lendo sobre esses milagres para que a gente creia também. E a gente diga, o Pai me escolheu, Jesus me escolheu, eu preciso ir adiante, eu preciso fazer a obra, eu preciso impor as mãos sobre os enfermos. Eu preciso manifestar os sinais do Pai, aonde eu for, para a glória de Deus. Porque o Pai me escolheu para isso. Porque eu sou um representante do reino de Deus. Amém, igreja? Então, nesse texto, também eu enxerguei isso. Eu enxerguei da missão que o Senhor colocou sobre os seus discípulos. De representá-lo, inclusive orando pelo enfermo e curando o enfermo. Ensinando a palavra. Revelando Cristo para as pessoas. Um Cristo que é Deus, que é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Às vezes a gente vai orar por alguém e já vai com medo. Pai, será que o Senhor vai curar, Pai? Se eu for envergonhado. Gente, a gente está preocupado com a nossa imagem, não com a de Cristo. Eu preciso ter ousadia. Igreja, o Pai, o Filho, está chamando pessoas ousadas. Ele quer ousados, que tenham a coragem de, nas situações, dizer, como Sadraque, Mesaque e Abednego, eu sirvo um Deus que é poderoso e eu não vou me dobrar. O meu Deus tem poder para me livrar. O meu Deus, Ele pode todas as coisas. Mas Deus, Ele quer essa ousadia para Ele fazer. Deus não faz mais porque a gente não crê. Aí Jesus, ele, quando aquele homem disse que os discípulos não conseguiram curar o filho dele, Jesus foi triste, 19. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Amados, para Jesus não tem dificuldade para operar milagre. E a gente precisa crer assim. Se a gente não crer dessa maneira, Jesus não vai nos usar. Jesus disse, minha gente, falando no nordestês, minha gente, meus discípulos, oxente, não conseguiram expulsar um demônio? Que tristeza, tragam aqui o menino. Olha só, gente. E quando trouxeram, Jesus fez. E aquele homem, por ter se deparado diante de discípulos que não criam, a incredulidade já aumentou nele. E quando ele chegou diante de Cristo, ele já chegou sem fé. Aí, como diz aqui, versículo 22, muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Ao que esse homem diz, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a resposta de Jesus, versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio! Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jesus precisa de fé para fazer. Amém, igreja? Jesus precisa de fé para fazer. Mateus capítulo 17,
para a gente aqui finalizar, Mateus 17, versículo 20 e o 21. Diz assim, igreja. Ele respondeu. Não, vou ler a partir do 19 para você entender. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Está vendo, igreja? Os discípulos, mestre, porque a gente não conseguiu? Aí Jesus respondeu. Interessante que Jesus ele é sincero. E ele não faz arrudeio, né? Foi tomar lá da cá. Mestre, às vezes é se justificando, né? Mestre, a gente fez de tudo. E por que a gente não conseguiu, mestre? Aí Jesus disse: a fé de vocês está pequena ainda. Nós precisamos aumentar a nossa fé, igreja. Por isso da importância de ler a Bíblia. Para a fé, ela aumentar, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos o Evangelho, a nossa fé, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. E essa campanha também, amados, essa campanha, esses textos temáticos também é para isso. Tanto para a gente reconhecer quem Cristo é, como também para a nossa fé, ela aumentar. E quando os enfermos vierem, a gente tem condições de, veio para o lugar certo. É enfermo, é aqui, é aqui, é aqui. É aqui que Jesus opera. Vem, entra, chega. Nós precisamos alegrar o coração do mestre. Nós precisamos mostrar para Jesus, olha, Jesus, o teu sacrifício na cruz não foi em vão, não, porque eu estou crendo em ti, tá certo? Olha, Jesus, eu estou crendo que tu és poderoso, que tu és Deus. Jesus, olha, faz aqui o milagre, porque eu creio. É assim que Jesus quer encontrar o seu povo quando voltar. Jesus não quer voltar e encontrar uma igreja abatida por causa das lutas. Uma igreja chorosa, deprimida, depressiva, porque não está crendo. Jesus quer voltar e quer encontrar fé na terra. E nós, discípulos de Jesus, temos essa responsabilidade de acender a fé, de fazer a fé crescer, de fazer o povo entender que Jesus é Deus, que Jesus ele tem todo o poder, que ele pode todas as coisas, que ele é o Deus do impossível. Nós somos chamados para isso. Aleluia, Senhor. Naquele momento, Jesus aumentou a fé daquele homem, aumentou a fé dos discípulos e fez um milagre. Foi rapidinho para curar. Jesus só disse, espírito, surdo e mudo, sai. Só uma palavra, igreja. Jesus não ficou meia hora na cabeça daquele jovem, é porque eu sou filho de Deus, é porque você vai ter que me obedecer, é porque daqui a pouco você vai ter que sair. Ele não ficou meia hora, não, ele só disse, espírito mudo e surdo, sai. Tem orações que têm que ser objetivas, não é? Às vezes a gente acha que é o muito falar, não é o muito falar, é o crer que faz a diferença. É a fé. Quando você tem fé, aí você tem autoridade. Porque teve uns jovens que foram expulsar um demônio no nome de Deus de Paulo. Nem conhecia. Como é que eu vou ter fé sem conhecer? Se eu não tenho fé, eu não tenho autoridade. Mas quando eu creio, aí tudo é possível. Amém, igreja?
Glória a Deus. Vou parar por aqui porque ainda tem a ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11. A partir do versículo 23.